Olá, meus amigos e minhas amigas. Já houve dias que as Forças Armadas brasileiras orgulhavam todos nós, muito ao contrário dos tempos atuais, quando alguns generais são tratados pela alcunha de melancias e os pobres recrutas subalternos recebem um tratamento pejorativo de pintores de meio-fio. A história de nossas Forças Armadas não é feita só de traidores da farda. Temos grandes heróis e glórias, como a Guerra do Paraguai, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais e, mais recentemente, o heroísmo do tenente-coronel Mauro Cid, que tem resistido a grandes pressões de agentes desta guerra de quarta geração. Minha família e milhares de outros do Brasil se orgulham de ter um ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Muita honra para a gente. E para mostrar o exemplo de heroísmo neste mês de abril que se inicia, fará 79 anos que 3 soldados brasileiros sozinhos lutaram até a morte contra uma tropa de 100 alemães da Itália, sendo reverenciados como heróis pelos próprios inimigos nazistas após a batalha. Para lembrarmos destes heróis, voltaremos no tempo com a reportagem de Francisco Umbelina. Já, depois da vinheta. Receba grátis as notícias de nosso portal, tão logo publicadas. Clique no link do banner verde no topo das páginas internas do site cartadenoticias.com.br. Estaremos com você também no WhatsApp, combinado? A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial é um dos episódios que melhor pode expressar o orgulho que os brasileiros já tiveram de suas forças armadas. Em 31 de agosto de 1942, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália, Adolf Hitler teria comentado que seria mais fácil uma cobra fumar do que as tropas brasileiras fazerem a diferença na guerra. A FEB, Força Expedicionária Brasileira, havia sido criada em 9 de agosto de 1943, após fechados os acordos entre os presidentes brasileiros Getúlio Vargas e o norte-americano Franklin Delano Roosevelt, sobre a participação do Brasil no Teatro de Operações Europeu. Por isso, o emblema da FEB era desafiador e mostrava uma cobra fumando seu cachimbo. Assim seria a participação dos brasileiros no conflito mais dramático do século XX. Sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, um contingente de 25 mil homens foi enviado à Itália a partir de 2 de julho de 1944 e integrados ao 5º Exército Norte-Americano. Os efetivos da FEB foram tão grandes que não houve a possibilidade de todos serem enviados à Itália na mesma viagem. A dimensão da união nacional em torno da luta contra o verdadeiro fascismo, representado pelo socialismo do líder alemão Adolf Hitler e do ditador italiano Benito Mussolini, foi realmente grande, dado que havia representantes de 21 estados brasileiros na Força Expedicionária. Diferente das Forças Armadas dos Estados Unidos, a FEB não segregava negros, brancos ou descendentes de imigrantes de qualquer país em suas tropas. Não havia discriminação racial nas forças brasileiras. O jornal americano publicou na época uma foto de soldados brasileiros brancos e negros embarcando juntos para a Itália, ao mesmo tempo em que afirmava: "O Brasil mostra como a democracia deveria funcionar." Até mesmo soldados negros americanos feridos em batalha preferiam ser atendidos pelo Serviço Médico Brasileiro, que não os discriminava pela sua cor. Por isso, as tropas alemãs receberam instruções de Berlim para tratar com extrema dureza os expedicionários da FEB, de maneira a desmoralizá-los e poder exibi-los aos demais países da América Latina, já que os brasileiros eram os únicos da região, no teatro de guerra europeu. Apesar dos horrores e desafios que a FEB enfrentou na Itália, a campanha brasileira foi um sucesso. Os pracinhas brasileiros obtiveram conquistas admiráveis frente às forças alemãs. Durante a tomada de Montese, 3 soldados brasileiros oriundos de Minas Gerais saíram em patrulha pela região. Seus nomes eram Geraldo Baeta da Cruz, de 28 anos, vindo de Entre Rios de Minas; Geraldo Rodrigues de Souza, 26 anos, natural de Rio Preto, na Zona da Mata; e Arlindo Lúcio da Silva, de 25 anos, proveniente de São João del Rei.
Era 14 de abril de 1945, quando os três pracinhas se depararam inesperadamente com uma companhia inteira do exército nazista. Os alemães somavam aproximadamente 100 homens completamente armados e ordenaram aos brasileiros que se rendessem. Em meio à sangrenta batalha pela tomada de Montese, que durou 4 dias, os brasileiros optaram honradamente por não se render, e os três lutaram com bravura até a munição acabar e serem, após horas de combate, mortos pelos alemães. A coragem desses nossos patriotas foi tamanha que o comandante nazista mandou enterrá-los e posicionou sobre a cova uma placa com a frase: 3 heróis brasileiros. E por hoje é só, meus amigos. Se gostaram, não deixe de dar seu like, fazer seu comentário ou inscrever-se no nosso canal. Fiquem com Deus e paz na terra.